Olá! Hoje a gente vai mergulhar num artigo científico novo e bem provocador, viu? Ele basicamente vira de cabeça para baixo uma ideia central sobre as mudanças climáticas. A tese é que o aquecimento que já está, digamos, garantido para o nosso planeta pode ser bem maior do que a gente imaginava. Então vamos lá. A grande pergunta que esse artigo joga na mesa é a seguinte: será que o clima da Terra é muito mais sensível ao CO2 do que a gente pensa? E se o consenso científico atual não estiver enxergando o quadro todo? O que será que as pistas do passado do nosso planeta podem revelar sobre o futuro que nos espera? E é aqui que a coisa fica séria. Olha só, por décadas, a estimativa principal do IPCC, que é a grande referência no assunto, era de que se a gente dobrasse o CO2 da atmosfera, o planeta esquentaria uns 3 graus Celsius, certo? Bom, este novo estudo, que olhou para outras evidências, chega num número bem diferente: 4,8 graus. A diferença de 3 para 4,8 é brutal. As implicações disso são gigantescas. Ok, mas de onde eles tiraram esse número bem mais alto? A sacada aqui é que a investigação não começa com aqueles modelos de computador super complexos sobre o futuro. Não, ela começa olhando para trás, bem para trás, para a história antiga do clima do nosso próprio planeta. Para a gente entender o raciocínio deles, tem um conceito que é fundamental, a tal da sensibilidade climática de equilíbrio, ou ECS. Pensa nela como se fosse o botão de sensibilidade do termostato da Terra, sabe? É isso que diz o quão forte o planeta vai reagir quando a gente empurra ele com mais CO2. A grande discussão científica é justamente essa: qual é o número real nesse botão? E a estratégia dos pesquisadores aqui é bem inteligente. Em vez de focar só em modelos, eles fizeram uma comparação. Pegaram dois momentos em que o clima da Terra estava estável, mas completamente diferente. De um lado, o pico da última era do gelo, 20 mil anos atrás. Do outro, um período quente, 7 mil anos atrás. A ideia é, se a gente entender quanta força foi precisa para tirar o clima de um estado e levar para o outro, dá para calcular a sensibilidade real do planeta. E olha só, os números aqui contam uma história e tanto. Para sair da era do gelo, o planeta esquentou no total 7 graus Celsius. E o que causou isso? Basicamente, duas forças gigantes. Primeiro, o aumento dos gases de efeito estufa, funcionando como um cobertor mais grosso para o planeta. E segundo, o derretimento daquelas placas de gelo imensas. Onde antes era branco, que reflete o sol, ficou escuro, absorvendo mais calor. Foram esses dois fatores, juntos, que fizeram essa virada climática. E é aí que a mágica acontece. Quando os cientistas pegam essa mudança total de 7 graus e dividem pela força total que causou essa mudança, o cálculo deles chega exatamente naquele número. Uma sensibilidade climática de 4,8 graus para cada duplicação de CO2. Esse número, que vem da história real da Terra, é bem mais alto que os 3 graus de estimativa do IPCC. Ok, isso levanta uma pergunta bem óbvia, né? Se o clima é tão sensível assim, por que o mundo só esquentou, entre aspas, apenas 1,2 graus até agora? A gente já emitiu um monte de gases. A resposta, segundo o artigo, está num fator meio que escondido. Um fator que eles chamam de Pacto Faustiano. E essa citação do artigo resume tudo. Esse tal Pacto Faustiano é a nossa própria poluição do ar. Mais especificamente, aquelas partículas minúsculas, os aerossóis, que saem da queima de combustíveis fósseis. Elas são péssimas para a saúde, claro, mas, ironicamente, elas têm um efeito colateral. Elas refletem na luz do Sol de volta para o espaço. Ou seja, elas dão uma resfriada no planeta, mascarando uma parte do aquecimento que já deveria ter acontecido. Esse gráfico mostra bem o tamanho do problema. Pensa assim: para cada tanto de aquecimento que os gases de efeito estufa causam, o efeito de resfriamento dos aerossóis vem e anula uma parte bem grande. O aquecimento de 1,2 graus que a gente sente hoje é, na verdade, o resultado líquido dessa briga. É o aquecimento menos o resfriamento. E qual é o problema? Bom, conforme a gente limpa o nosso ar, o que é ótimo para a saúde, esse freio de resfriamento vai sumindo. E aí, a conta do tal pacto chega. Então, vamos juntar as duas pontas. De um lado, um clima super sensível. Do outro, esse efeito de máscara da poluição. Quando a gente combina essas duas ideias, o resultado é revelador. Ele mostra a quantidade imensa de aquecimento que já está, digamos, na fila, contratada, já está trancada no sistema, mesmo que a gente ainda não sinta tudo isso. Agora se preparem para 3 números que contam essa história. O primeiro é de cair o queixo, 10 graus Celsius. Segundo o artigo, se a gente, num passe de mágica, limpasse toda a poluição de aerossóis do ar hoje
e esperasse o tempo suficiente para o clima se ajustar completamente, só os gases que já estão lá em cima agora seriam suficientes para esquentar o planeta em 10 graus. 10. Segundo número, 8 graus Celsius. Esse é o aquecimento final para onde a gente já está caminhando, mesmo se a gente mantiver os níveis de poluição que temos hoje. É como se o termostato do planeta já estivesse travado em 8 graus de aquecimento no futuro. E por fim, o terceiro número, a nossa realidade agora. O que a gente já observou de aquecimento foi mais ou menos 1,2 grau. Agora pare e pensa na diferença entre 1,2 grau, que é o que a gente tem, e os 8 graus que já estão contratados. Essa diferença é o aquecimento que ainda está por vir. É uma lacuna gigantesca, que mostra o tamanho do desafio que esse artigo coloca na nossa frente. Beleza. Diante de um cenário desses, com um clima tão sensível e tanto aquecimento já na conta, o que fazer? O veredito do artigo é bem direto. Eles argumentam que a gente precisa de ações extraordinárias para evitar o que eles chamam de consequências altamente indesejáveis. Segundo os autores, a solução passa por um plano de 3 frentes. Primeira frente, economia. Colocar um preço global nas emissões de carbono e que esse preço vá aumentando. Segunda frente, geopolítica. É preciso uma cooperação séria entre as grandes potências, principalmente pensando nas necessidades dos países em desenvolvimento. E a terceira frente, que é talvez a mais polêmica, uma intervenção física no balanço de energia da Terra. Isso aponta diretamente para a ideia de geoengenharia, ou seja, buscar ativamente maneiras de refletir mais luz solar de volta para o espaço. E essa frase do artigo é forte. A humanidade está agora dando seus primeiros passos no período das consequências. A mensagem aqui é clara, né? O tempo de só ficar discutindo o problema já passou. Agora a gente está vivendo o resultado do que foi feito ou não foi feito no passado. E de cara com decisões muito difíceis pela frente. E tudo isso nos leva a essa pergunta final, que na verdade é inspirada numa citação que está no artigo, lá de 1965. A gente está, na prática, fazendo um vasto experimento geofísico com o nosso próprio planeta, alterando a atmosfera num ritmo nunca visto antes. O que este novo estudo sugere é que as apostas nesse experimento são ainda mais altas do que a gente imaginava. E o resultado final, bom, esse ainda não foi escrito.